Paz do Senhor, vamos aí para mais uma aula nossa de Atos dos Apóstolos. Vamos nesta videoaula. Na aula passada falamos sobre a segunda viagem missionária de Paulo e nesta aula nós vamos falar da terceira viagem missionária e a sua prisão. Então nós vamos tentar agora, nesta última aula, terminarmos aí o livro de Atos e começarmos a próxima matéria que nós vamos dar sequência falando das epístolas paulinas, tá bom? Então nós vamos encerrar aqui. Então, na aula passada, nós falamos sobre a segunda viagem missionária de Paulo, que durou quase 3 anos, e agora nós vamos falar desta próxima viagem, que é a terceira. Então, nós terminamos com Paulo chegando em Jerusalém, e de Jerusalém ele subindo aí para Antioquia. Então, vamos lá, vamos fazer o nosso mapa. Vamos acompanhar aqui na lousa, e você pega o seu material didático aí, pega um caderno de anotações, faça também aí o rascunho, tá? O mapa, e vamos aí então fazer análise dessa terceira viagem missionária de Paulo e que culminou na sua prisão e a sua ida para Roma, né? Teve o seu naufrágio na ilha de Malta. Então hoje nós vamos falar sobre essa parte e encerrarmos aí o básico de Atos dos Apóstolos para começar as epístolas paulinas. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos fazer o nosso mapa aí. Vamos hoje ocupar bem aqui a área. Então nós vamos fazer aqui, vamos começar daqui, tá? Vamos fazer aqui assim, ó. Vamos fazer aqui. Vamos utilizar bem aqui o nosso mapa. Subir, né? Vamos subir aqui e vamos fazer ele mapa lá, assim. Ó, vai calculando aí. Vamos subindo aqui, vamos fazer aqui e para cá assim, isto. E aí nós pegamos aqui, vamos passar aqui um pouquinho, fazer aqui, né? Então, vamos fazer descer aqui e vamos encerrar aqui. Pronto. Faça isso aí, vamos fazer essa divisão. Calcula aí, vamos dividir. Bom, aqui você já sabe, né? Esse espaço maior é o mar Mediterrâneo, você já sabe, vamos colocar aí. O mar Mediterrâneo, ok? Mar Mediterrâneo. Então nós temos aqui o mar Mediterrâneo que compõe toda essa região. Aqui você já sabe que aqui é o mar Mediterrâneo. Então aqui é cheio de ilhas, pedacinho de terra, mas nós fizemos assim para ficar melhor, tá? Então aqui é Macedônia, tá? Já pode marcar aí, ó. Pode marcar aqui. Aqui é a região da Macedônia. Põe aqui a região da Macedônia. Esta região aqui, aqui para cima é a região da Ásia, né? Aqui é a Frígia. Então vamos por aqui. Aqui é a região da Ásia. Vamos por aqui Ásia. Tá? Vamos fazer assim para você saber que é a região, não é a cidade. Estou falando da região. Ó. Macedônia, Ásia. Vamos por aqui Frígia. Região da Frígia. Mais ou menos isso aí. Região da Frígia, aí temos a Galácia ela está mais ou menos por aqui, ó, região da Galácia, tá mais ou menos isso aqui, vamos por aí, coloca aí a Galácia, aqui é a região da Síria, por aí, região da Síria e vai tendo aí mais algumas regiões, tá bom? Vamos marcar aqui, terceira viagem missionária. Por aqui, Paulo. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer o nosso mapinha aí para nós começarmos a nossa viagem missionária. Bom, essa margem aqui, esse término de água aqui, que o mar Mediterrâneo ele vem aqui, né? Então, vamos fazer aqui, ó, o mar Mediterrâneo, ó. Tá? Vem aqui, ó. Pronto. Que aqui faz aquela final. Então, aqui para baixo nós vamos ter o Egito, tá? Mas nós não vamos falar sobre isso porque nós vamos começar aqui no mar Mediterrâneo. Nós não vamos chegar lá para baixo mais no mapa, mas nós já fizemos na aula passada esse mapa falando desta área. Então, aqui nós vamos fazer, pode fazer aí assim, ó. Vamos fazer aqui assim. Esse aqui é o Mar Morto. Vou colocar aqui, ó, o Mar Morto. Pronto. Aqui nós temos o Mar Morto. Aqui temos o Rio Jordão,
tá? Vamos pôr aqui o RJ, o Rio Jordão, e aqui o Mar da Galileia. E aí vem o Mar da Galileia e a nascente dele aqui no Monte Hermon, tá? Então, nós temos aqui a nascente que vem para o Mar da Galileia, e do Mar Galileia o Rio Jordão, que deságua no Mar Morto e aqui evapora. Aqui para baixo já ficou o Mar Vermelho, ficará para baixo, tá? O Golfo Pérsico do outro lado. Então, como nós vamos utilizar aqui, então marca aí. Mais ou menos aqui nós temos, vamos fazer aqui a estrelinha, ó, Jerusalém, tá? Vamos fazer aí, Jerusalém. Esse mapa meu não é perfeito, tá? É só só para nós termos uma ideia, não é preciso, tá? Tudo que eu coloco aqui, irmãos, não é 100% preciso, é só para você se localizar aí. Então temos aqui Jerusalém, vamos colocar aqui, ó, Jerusalém, tá ok? Jerusalém, então aqui nós temos a igreja de Jerusalém. Quando eu falo a igreja, não é um templo, né? Assim, porque os cristãos, eles não se reuniam no templo, o templo era os judeus. Então os cristãos nós colocamos aqui Jerusalém porque eles se reuniam em Jerusalém. Então nós falamos igreja em Jerusalém, mas a intenção é falar dos cristãos que se reuniam em Jerusalém. Então temos aqui a igreja de Jerusalém, mais ou menos aqui, ó. Aqui temos a Antioquia, tá? Temos aqui a Antioquia. A igreja de Antioquia aqui é da Síria, tá? Nós já aprendemos que tem outra Antioquia que ficava para cá, que é a Antioquia da Pisídia. Mas nós estamos falando da Antioquia da Síria. Então, a Antioquia da Síria aqui, aonde também ficava Barnabé e Paulo, da onde iniciou-se tudo. Aonde pela primeira vez foram chamados de cristãos. Então é muito importante essas duas igrejas aqui, nós temos a ciência. Então temos aqui Jerusalém e Antioquia da Síria, tá? Vamos começar então a nossa viagem missionária. Pegue a sua Bíblia aí, tá? Faça uso aí da sua Bíblia. E nós vamos iniciar então a nossa trajetória nesta viagem de Paulo, nessa terceira viagem missionária. No capítulo 18, pega aí a sua Bíblia, abre em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, e vamos iniciar no versículo 22. No versículo 22, nós vamos ver quando Paulo encerra a sua segunda viagem missionária, onde nós paramos na aula passada. Diz assim, ó: chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, saudou a igreja e desceu para Antioquia. Então, na segunda viagem, ele chegou aqui em Jerusalém, deu relato, saudou os apóstolos e subiu, desceu para Antioquia. E aí ele foi para Antioquia e permaneceu lá. Vamos então continuar nosso texto a partir do versículo número 23. Pega aí a sua Bíblia, meu irmão. Vamos começar a nossa aula. Pega aí o seu caderno. Já tem aí o material didático em mãos, mas eu estou usando a Bíblia neste momento, porque não vai dar para eu falar o que está no nosso material agora. Então você dá uma lida no nosso material didático, pega a sua Bíblia e nós vamos acompanhar agora pela Bíblia, tá bom? Então pega a sua Bíblia, capítulo 18, abra ela aí, para nós fazermos o encerramento hoje de Atos dos Apóstolos, acompanhando aqui na Bíblia. Eu vou só falar de alguns pontos, não vai dar para nós falar de tudo, mas no médio bacharel nós vamos pegar trechos, porque aí você já tem o básico, a noção dos livros. Nós vamos pegar trechos e vamos nos aprofundar mais em muitas questões. Então, muitas questões desse curso básico eu estou deixando de falar, porque não há como, é muito profundo. O correto seria nós fazermos uma matéria por mês, e mesmo assim nós íamos demorar muito tempo para concluirmos o básico. Então, nós estamos sintetizando ou tentando sintetizar. Essa aula de Atos, nós já estamos indo aí para a nossa 9ª aula, quase que nós inteiramos 10 videoaulas, então para vocês verem a dificuldade, tá bom? Então vamos lá, vamos resumir, vamos deixar o Espírito Santo trabalhar e mais para frente iremos olhar mais minuciosamente, mas nada impede que você, como explorador da palavra de Deus, possa também se aprofundar aí em algumas questões que às vezes nós iniciamos aqui, você pode se aprofundar aí. Tá? O ensino a EAD à distância é assim.
nós não estamos presentes junto para você fazer a pergunta e eu já te responder de prato pronto. Então, como não estamos presencial em sala de aula, é muito importante que você também faça aí as suas pesquisas, se aprofunde no assunto e procure ter um pouco mais de conhecimento, mas tudo dentro da Sagrada Escritura. Então pega aí a Sagrada Escritura, livro de Atos, tá? Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, ó, tá bom? Ó, estou com a minha Bíblia aqui, está aberta bem aqui na minha frente, e a Bíblia é o meu material didático neste momento. Então, pega aí a sua Bíblia, Atos capítulo 18, versículo número 23, que é onde nós vamos iniciar esta aula, dando sequência à aula passada. Diz assim: tendo permanecido ali algum tempo, ali aonde? Em Antioquia. Ele fez em Jerusalém, de Jerusalém ele desceu para Antioquia e permaneceu ali algum tempo. Então Paulo, né, tendo permanecido ali por algum tempo, partiu passando por toda a província da Galácia, da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Então ele passou pela província da Galácia, pela Frígia, saiu de Antioquia, passou fortalecendo a todos os discípulos, as igrejas que por ali estavam, naquelas regiões, tá bom? Aí em versículo 24, chegou a Éfeso. Então ele sai daqui, da Antioquia da Pisídia, no capítulo 18, na sua terceira viagem missionária, fortalece os irmãos da Galácia, da Frígia e vai até Éfeso. Então, vamos fazer aqui. Eu vou colocar algumas cidades que possivelmente ele passou por ele já ter passado nas outras viagens missionárias, porque a Bíblia diz que ele passou por aquelas regiões fortalecendo os discípulos e os irmãos. Então, vamos lá, vamos começar aqui, mais ou menos aqui, ó. Põe aí, ó. E vamos colocar aqui a cidade de Tarso, que era caminho que Paulo tinha que passar, tá bom? Depois vamos colocar Derbe, ó. Derbe, onde ele já tinha passado, tinha também alguns irmãos que estavam lá em Derbe. Vamos colocar aí Listra, vamos colocar mais aqui assim, ó. Listra. Estou tentando ocupar bem o nosso mapazinho aqui, tá? O nosso mapa aqui. Então coloca aí Listra. Aí de Listra vamos colocar Icônio, ó, Icônio, onde ele já tinha passado. Depois de Icônio nós vamos para Antioquia da Pisídia. Ó, põe aqui, ó. Antioquia da Pisídia. Tá? Antioquia da Pisídia, onde tinha também alguns irmãos que ele já tinha passado lá. E de Antioquia, então, ele vai para Éfeso. Esse é o ponto. Vamos colocar aqui Éfeso. Ó, Éfeso. Tá? Vou colocar aqui um quadradinho, porque esse é o ponto. Então, ele sai daqui, ó, passa por essas regiões, fortalecendo os irmãos, e vai até Éfeso. Então, esse é o caminho de Paulo na terceira viagem missionária. Ele passa pela Galácia, pela Frígia e vai para Éfeso. Galácia e Frígia são as regiões, tá bom? Regiões, lá para cima é Ásia e vem aqui para Éfeso, tá? Aqui em Éfeso, você abre a sua Bíblia aí no capítulo 19, ó, Atos 19, que ele chega em Éfeso, tá? Ó. Chegou a Éfeso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem culto, poderoso nas Escrituras, era instruído. Aqui vai falar acerca de Apolo, né? Mas nós vamos continuar aqui no capítulo 19, versículo 1. Olha aí. Enquanto Apolo estava em Corinto, que Apolo já tinha passado em Éfeso. Aí de Éfeso ele foi para Corinto. Corinto ficava mais ou menos aqui, ó, atravessando para Macedônia, ficava quase aqui embaixo. Então ele estava em Corinto, Paulo chega em Éfeso. Olha aí. Enquanto Apolo estava em Corinto, tendo passado pela estrada interior, chegou a Éfeso. Falando de Paulo, Paulo chegou a Éfeso. E ali encontrou alguns discípulos. Então Paulo, quando ele está em Éfeso, ele encontra ali alguns discípulos
e ali ele fica ministrando a palavra de Deus. Em Éfeso tinha o templo da deusa Diana, tá? Em Éfeso, deixa eu fazer mais ou menos assim. Só para nós entender. Pronto. O templo, deusa Diana. Pronto. Templo da deusa Diana em Éfeso. Havia o templo da deusa Diana. Aí aqui na Bíblia nós encontramos, aqui em Atos, capítulo 19, a partir do versículo 9, que alguns deles resistiram e recusaram a crer. Quando ele pregava, muitos creram na pregação de Paulo, mas muitos recusavam a crer. E falando mal do caminho perante a multidão. Então Paulo afastou-se deles, levou consigo os discípulos e passou a ensinar todos os dias na escola de Tirano. Então tinha uma escola chamada Escola de Tirano, aonde ele levou alguns discípulos e começou a ensinar lá, porque tinha muita agitação na cidade, era uma cidade muito importante, né, comercial, e aí começou a ter muitos problemas, ele levou para a escola de Tirano e ensinava os discípulos ali. Perceba no versículo 10, durou isso 2 anos, então Paulo permanece aqui, 2 anos Paulo permanece ensinando, de modo que todos os que habitam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Então Paulo permaneceu aqui e todos que habitavam na Ásia, que passavam por essa cidade, ouviram a palavra de Deus, né? Muitos, 2 anos Paulo ficou ali ensinando a palavra do Senhor e muitas vidas, com certeza, foram alcançadas. Também era uma cidade portuária, muitos comércios passavam, vinham de navios, encostavam, iam para Éfeso. Era uma cidade como se fosse um centro comercial ali, onde tinha o templo da deusa Diana, havia também muito paganismo ali, né? Muita divergência, mas Paulo estava ali firme, pregando a palavra de Deus naquele lugar. E aí nós vemos aqui no capítulo 19 ainda, no versículo 11, e Deus pelas mãos de Paulo fez milagres extraordinários, né? De sorte que até lenços e aventais eram trazidos do seu corpo aos doentes, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos imundos saíam. Então, vemos aí que até algumas peças de roupa de Paulo eles levavam para poder curar algumas enfermidades. Aqui sempre há uma indecisão teológica, uma questão teológica, sempre tem uma polêmica, né? Que o lenço de Paulo curava, uns falam que o lenço não curava, que não é isso que eles levavam. Depois nós vamos analisar essas passagens no original, mas eu não posso me deter aqui agora, estou apenas dando uma síntese para você, para que nós possamos analisar. Então tudo isso aconteceu aqui em Éfeso. Então nós temos aqui a passagem. No versículo 17, quando isso se tornou conhecido de todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, caiu temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então Deus estava operando poderosamente ali. E depois disso teve um tumulto aqui em Éfeso, né? Paulo ali quase 2 anos pregando a palavra, a igreja crescendo, pessoas se convertendo, milagres acontecendo. E aí começou-se um tumulto. Vamos ler isso, versículo 23. Por esse tempo houve uma grande confusão acerca do caminho. Certo ourives, por nome Demétrio, que fazia de prata miniaturas do templo de Diana, dava muito lucro aos artífices. Então ele entra aquele atrito. Este Paulo, olha o que Demétrios diz, versículo 26. Bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convertido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses o que fazemos com as mãos. Então esse Demétrio que fazia estátuas da deusa Diana, do templo de Diana, vendia, o comércio era muito grande, só que o comércio começou a ficar um pouco prejudicado, porque Paulo pregava, almas se convertiam ao Senhor, né? Muitos recebiam a palavra, e esse Demétrio então começa a fazer uma agitação na cidade, a chamar os mais poderosos da cidade a seu favor para irem contra Paulo, dizendo que Paulo ia trazer um prejuízo muito grande à cidade,
que era necessário se fazer alguma coisa. E ele fala, olha, esse camarada aí, no versículo 26, nós lemos aqui, esse Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão. Olha o 27. Não somente há perigo de que nossa profissão caia em descrédito, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja reduzido a nada, vindo a ser destruído e destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Olha o que Demétrio diz. Esse camarada vai deixar o templo da deusa Diana, os movimentos, as vendas, vai deixar aí indiscreto. O templo vai ser destruído, porque vai abrir falência. E quando o homem de Deus chega com a verdade de Cristo, todas as estruturas malignas do mal, tem que entrar em falência, porque a verdade chega para repelir o mal. Então Paulo está fazendo uma grande obra. Nessa terceira viagem, ele se detém por quase 2 anos, realizando uma grande obra na cidade de Éfeso, né? Os irmãos de Efésios. É muito bom você ter isso em mente, porque quando nós falarmos da igreja, das cartas, que nós iremos falar, né? Quando Paulo escreve a sua epístola aos Efésios, então nós vamos ver como era esse tumulto que estava se levantando lá. Praticamente esse Demétrio estava levantando uma multidão para ir contra Paulo, porque ele estava vendo que tudo que ele havia construído, o próprio Deus estava entrando com providência, salvando almas, tirando do caminho errado e trazendo para o caminho de Jesus. Então nós temos aí esta passagem em Éfeso, onde ele diz isso. Olha o versículo 28, nós estamos no capítulo 19, versículo 28. Ouvindo isso, encheram-se de ira e gritaram, ouvindo Demétrio, o povo daquela cidade, aqueles que Demétrio chamou para eles, os comerciantes, os mais beneficiados ali desse templo da deusa Diana, deste comércio pagão. Ele diz assim, ó, quando ele fala isso, todos que ouviram encheram-se de ira e gritaram: grande é a Diana dos Efésios. Grande é a Diana dos Efésios. Já incitando a multidão para ir contra Paulo, porque depois de todo esse tempo, Demétrio viu que estava perdendo toda a sua freguesia, né? E o diabo vai perder sua freguesia mesmo. Deus te chamou para você quebrar a banca de Satanás. Tá aqui apenas uma maneira para você descontrair um pouco, mas não deixa de ser uma verdade espiritual. O crente foi chamado para fazer a diferença e não para se envolver com o que é errado, se envolver com o que com aquilo que é malicioso, com aquilo que é mal, com aquilo que é invejoso, se envolver nas desilusões desta vida e se deixar levar por este caminho. Não, nós fomos chamados para fazer a diferença, assim como Paulo estava fazendo diferença em Éfeso. Deixa eu andar aqui que eu não quero me deter muito, senão o tempo não vai dar. No versículo 30, Paulo queria apresentar-se ao povo, mas os discípulos não permitiram. Quando Paulo ficou sabendo disso, ele queria falar ao povo para esclarecer, mas os próprios discípulos, já prevendo algo que poderia acontecer com Paulo, se ele fizesse isso, não deixa que Paulo se apresentasse. No versículo 38 do capítulo 19, Demétrio, porém, se Demétrio, porém, e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há tribunais há procônsules que ali o acusem uns aos outros. Os discípulos não, há tribunais para tratar desse assunto. Que Demétrio vá para os tribunais e resolva isso nos tribunais. E aí tem toda essa controvérsia, depois de muito tempo, então Paulo resolve sair de Éfeso e ir para a Macedônia. Então Paulo resolve, depois de muitos anos, sair de Éfeso e partir para a Macedônia para ver como que os seus irmãos e as demais igrejas estavam indo, né? E aí vamos ler no capítulo 20, versículo 1, olha aí. Olha o que diz aí. Capítulo 20, versículo 1. Depois que acabou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Então, Paulo agora sai de Éfeso
e vai para a Macedônia, tá? Então ele sai, vai para a Macedônia e ele vai para a igreja de Corintos, tá? Olha aí. Ele andou por aquelas regiões, encorajando os discípulos. Então ele sai aqui de Éfeso, passa pelas regiões, né? Encorajando os discípulos com muitas palavras, finalmente chegou à Grécia. E depois de passar ali 3 meses, tendo os judeus armado uma cilada para ele, quando ia navegar para a Síria, decidiu voltar para a Macedônia. Então ele vai, ó, vamos fazer aqui, ele vai passando pelas cidades, então ele sai de Éfeso, deixa eu ver aqui, de Éfeso, ele passa por Esmina, Pérgamo, ó, temos aqui Esmirna, ó, Pérgamo, Esmina, Pérgamo, e ele vai até Troade. Ó, vamos por aqui Troade. Tá? Ele vai até Troade. De Troade ele continua, atravessa a Macedônia. Ó, atravessa aqui para a Macedônia. Aí aqui ele passa aqui, tem uma cidade aqui que ele passou, que é a cidade de Neápolis. Olha aí, vamos por aqui. Passa por Neápolis. Depois ele vai para Filipos. Ó, temos aqui a cidade de Filipos. Passa por Filipos. De Filipos ele vai para Tessalônica, Bereia, e ele vai descendo, ó. Tessalônica, Bereia, Tessalônica, Bereia, e aí ele vai até chegar em Corinto. Ó, vamos por aqui, ó. A igreja de Corinto. Ó. E ele chega em Corinto. Então ele vai fazendo esse caminho, ó. Faz esse caminho, atravessa a Macedônia, ele vai ensinando a palavra, revendo os irmãos, tá, vai até Corinto, tá? Quando ele chega aqui em Corinto, que toda essa trajetória que ele faz das regiões da Ásia, Sóprato, Bereia, né, Tessalônica, Aristarco, Gaio, então ele vai fazendo o caminho. Aí ele vem até a cidade de Corinto. Aqui ele revê os irmãos de Corinto, e aí ele passa 3 meses fazendo esse trajeto e resolve então retornar. Aí ele retorna para Tessalônica, então o pontilhado é ele vindo, tá? Agora ele voltando, ó. Ele vem para Tessalônica, vai para Tessalônica, de Tessalônica ele desce, repassando as cidades, e vai para Neápolis até chegar em Troade. Aí ele vai passando nas cidades. Ó. Ele está retornando. Ó. Aí ele vai até Troade. Então ele vem, faz essa região e volta depois. Tá? Então ele vem de ida, faz essa região e vai retornando. É que eu quero falar só de alguns pontos, porque eu não quero falar de tudo, senão vai ficar muito grande essa videoaula e nós precisamos terminar Atos dos Apóstolos. Depois você vê com calma, vai acompanhando aí, tá bom? Então ele volta e vai em Troade, tá? Quando ele chega aí em Troade, no versículo de número 6, tá? Aqui no capítulo 20, conta rapidamente essa passagem, retorno de Paulo, revendo os irmãos, ensinando, fortalecendo os discípulos, trazendo uma palavra, e aí ele para em Troade na volta. Quando ele para em Troade, você vai encontrar aí no versículo 6, capítulo 20 de Atos, e o versículo 6, tá? E nós, depois de 2 dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos encontrá-los em Troade, onde permanecemos 7 dias. Então eles permanecem 7 dias em Troade. Paulo então sai da terceira viagem missionária, faz esse trajeto. O doutor Lucas, que faz parte da comitiva, testemunha tudo, tá? Lucas está com ele nessas viagens
e testemunha todos os acontecimentos. Por isso que ele diz, e nós, olha o versículo 6, e nós, depois de dias, quem está escrevendo? É Lucas que escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Então ele escreve, quando ele cita aqui o capítulo 20, no versículo 6, Lucas está se incluindo. Olha o que Lucas diz, e nós, depois de 2 dias nos pães sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos encontrá-los em Troade. Então, aqui já está toda a comitiva, né? Está o Dr. Lucas acompanhando. Paulo, ele prega e estende até a meia-noite. É aqui em Troade que acontece, então, Atos capítulo 20, 3, 6, tá? Ó, vou pôr aqui, ó. Atos 20, do 3 ao 6. Aqui, então, acontece o quê? O Eutico, ó. Aquele rapaz que cai da janela com a pregação de Paulo. E o doutor Lucas estava aqui. Lucas estava com Paulo aqui. Porque ele cai da janela, ele morre, Paulo desce, vai lá, ora por ele, porque Paulo estende o discurso, enfim, não vamos entrar nesse detalhe, que Deus vai revelar muita coisa aqui e nós vamos nos deter, mas nós vamos falar disso posterior. Olha o que diz aqui, ó, no versículo 7. No primeiro dia da semana, reunindo-nos os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou seu discurso até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos reunidos, enquanto um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Quando levantaram, perceberam que ele estava morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse, não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Então subiu, partiu o pão, depois de lhe falar até o amanhecer, e partiu. Então, ele fica aqui, discursando, ceia com os irmãos, ele era uma época de ceia, né, dos pães ázimos, ele parte o pão com os irmãos, ele começa a discursar, eles estão num lugar que tem 3 andares, e aí ele cai, esse menino estava sentado numa janela no 3º andar, despenca para baixo, morre, e Deus opera o milagre aqui. Então aqui em Troade nós temos, na 3ª viagem missionária, Paulo aí com o Eutico, né? O Eutico, que acontece esse milagre glorioso. Então aí de Troade, Paulo resolve descer para Mileto, tá? Então ele desce para Mileto. Então vamos colocar aqui Assos, ó, vamos colocar aqui agora. Eu pôr aqui, que é Assos. Vamos colocar mais um aqui, Mitilene e Mileto. Então vamos colocar aqui, ó. Mitilene. Vamos pôr aqui Mileto. Tá? Mileto. Então ele veio por este caminho, aí quando chega em Troade agora, ele vai vir por este caminho aqui, ó. E ele chega aqui em Mileto, tá? Aqui em Mileto, nós vamos ler aí ele chegando em Mileto, que foi em Atos, no capítulo 20 e o versículo 17. Olha aí. Versículo 17, está acompanhando aí na sua Bíblia? O discurso de Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso. Paulo chega aqui em Mileto, manda chamar os presbíteros que estavam em Éfeso para vir para cá. Aqui em Mileto acontece uma reunião de obreiros. Paulo faz uma reunião de obreiros aqui em Mileto, tá bom? A Bíblia não diz que é reunião de obreiros, tá? Eu que estou dando essa interpretação, porque ele chama todos os presbíteros que estavam em Éfeso, alguns presbíteros da circunvizinha, para que fossem a Mileto, e lá ele ia passar algumas instruções. Então temos aí, ó, versículo 17. De Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Logo que chegaram, disse-lhe, vós bem sabeis que desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me comportei no meio de vós.
Vocês sabem que Paulo ficou 2 anos aqui em Éfeso, ele evangelizou muito aqui em toda a Ásia. Então ele fala, vocês sabem que toda vez que eu cheguei aqui, o tempo que eu permaneci, eu trouxe a palavra, eu evangelizei, eu preguei, eu fui exemplo, não dei do que vocês se envergonharem do evangelho, e temos proclamado a Cristo. Então ele faz a reunião, olha o versículo 19, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas, provações que pela cilada dos judeus nos sobrevieram. Versículo 20, sabeis que nada proveitoso deixei de vos anunciar e ensinar publicamente nas casas. Eu não me ausentei, eu não deixei de vos ensinar a palavra. Então ele está ali com todos os presbíteros, né, que eram os anciões, que ele tinha colocado desde a primeira viagem missionária, né? Lembra quando ele foi com Barnabé, nós falamos na aula passada, na primeira viagem eles já tinham estabelecido presbíteros nesta região que cuidavam. Na segunda viagem missionária, ele avançou para a Macedônia. Nessa terceira viagem, ele veio fortalecendo os irmãos, chegou em Corinto, fortaleceu os irmãos de Corinto, retornou, parou em Trode para partir o pão, o Eutico cai do 3º andar, ele ressuscita, aí ele para em Mileto, faz uma reunião de obreiros em Mileto, chamando os presbíteros para falar com eles, porque Paulo está prestes a retornar para Jerusalém, e ele estava sendo perseguido e estava sendo procurado até para ser preso. Então, ele faz uma reunião com os obreiros, e os obreiros ficam tristes, os presbíteros se entristecem. Vamos ver isso? Olha aqui, ó. Versículo 21, né? Sabeis que de nada proveitoso, versículo 21. Tenho declarado tanto aos judeus como aos gregos que devem se converter a Deus. Ele está falando para os presbíteros numa reunião. E arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês viram que eu preguei isso. Eu tenho falado isso, eu não tenho falado nada mais do que pregar a Cristo. E versículo 22, e agora, levado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que de lá me há de acontecer. Então ele diz, agora eu vou para Jerusalém, sem saber o que vai acontecer comigo lá. Então ele está nessa reunião, fortalecendo os irmãos, e já dizendo para os irmãos que ele vai retornar para Jerusalém. Né? Nós não colocamos aqui, vamos colocar aqui, ó. Aqui é a ilha, né? Vamos colocar aqui a ilha Chipre. Vamos colocar que é bom ter no mapa. A ilha Creta. Sempre tem que ter essas 2 ilhas que é para saber, porque ele também já evangelizou aqui, né? Tinha 2 cidades aqui, ele passou, tá? A ilha de Creta aqui. Lá para frente, lá ficava Malta, tá? Aqui ia para Malta, que era sentido Roma. Então aqui ia para Roma, de navio ele vinha para cá, que é a Roma. Roma ficava, já está fora do mapa lá. Que ia para Itália, Roma ia para lá, e tinha a ilha de Malta, onde houve o naufrágio. Então, eu não coloquei, mas vamos colocar a ilha de Chipre e Creta. Eu sempre disse para vocês que no mapa, vocês têm que guardar essas 3 ilhas. Eram as 3 ilhas que estavam no mar Mediterrâneo, que a Bíblia fala sobre elas. A ilha de Chipre, a ilha de Creta e Malta, tá? Então vamos lá. E aí, então, ele está falando com os obreiros, os presbíteros, né? Olha o versículo 28. Aí ele começa a recomendar, então, os presbíteros ali. Isso aqui é coisa para reunião de obreiro. Isso aqui é coisa para nós sabermos e levar com seriedade a obra de Deus. Paulo orientava os presbíteros que estavam na região. Eu não sou eterno, eu não vou ficar aqui muito tempo. Esse é um trabalho pastoral. Enquanto pastores estão querendo, fechando o cerco no povo para eles, não permite que ninguém mais ensine, acha que são semideuses, a igreja é deles, pertence a eles. E é fácil detectar uma igreja assim, porque ele não prepara discípulo, não prepara substituto, não prepara seu segundo, não gera obreiros,
não consagra presbíteros, evangelistas, pastores. Eu conheço igreja que só tem um pastor, o presidente não consagra outro pastor. Ele só consagra até presbítero e não consagra pastores. Então, quer dizer, ele não prepara substitutos, não prepara pessoas para que possam prosseguir com o andamento do trabalho. Porque um planta, outro semeia, outro colhe. Nós vamos ver isso nas cartas, nas epístolas paulinas, quando Paulo começa a escrever para esses irmãos. Paulo está preso e começa a escrever para Coríntios, começa a escrever para Éfeso, para os filipenses, os tessalonicenses. Ele começa a escrever para esses irmãos para orientá-los em como eles devem se prostrar diante das adversidades. Então Paulo era uma pessoa que ele preparava homens para que pudesse dar sequência. Todo pastor tem que preparar líderes, capacitar pessoas. Tem pastor que não gosta que o seu obreiro estude, que o seu obreiro aprenda a palavra. Ele quer criar o seu obreiro num cabresto, só o que ele fala é verdade. Não, meu irmão. Nós temos que gerar exploradores. Por isso a nossa faculdade teológica não impõe o ensino à sua goela abaixo, tá? Nós não ditamos a verdade absoluta. O nosso objetivo como ministros da palavra de Deus, como professores sérios, é abrir a janela do conhecimento. Eu tenho alunos que hoje eles detêm mais conhecimento do que eu próprio, do que a mim próprio. Já passaram de mim conhecimento, porque eu tenho uma certa dificuldade em guardar as coisas na mente. Mas eu tenho alunos que são exímios ao manejar a Bíblia, são exímios manejadores da Bíblia, da palavra. Isso para mim é motivo de orgulho, saber que eu pude contribuir, nem que seja com isso aqui, meu irmão, para que você cresça, para que você se aperfeiçoe e o nome do Senhor seja exaltado pela sua vida. Eu não tenho inveja se você prega melhor que eu, não. Eu fico feliz que você tenha um discernimento melhor, porque através da sua vida, do seu desenvolver, Deus irá salvar almas. Porque um planta, outro rega, outro prepara a terra. Se para isso eu sou aquele que lança o machado na terra só para revirar, para que você possa crescer, meu irmão, deixa eu ser o menor da casa dos meus irmãos e continuar esse trabalho simples, com sinceridade no coração, para que você cresça cada dia no Senhor. O meu objetivo não é ser melhor do que você. O meu objetivo é pelo menos trazer uma bandejinha com um copinho de água para a sua vida. E é isso que eu faço nessas minhas aulas. Estou trazendo para você, estou te servindo pequenos copinhos com água, para que desses copos com águas você mesmo possa gerar copos maiores ainda. O próprio Senhor Jesus tinha esse pensamento. O próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos: olha, fareis as obras que eu faço e maiores ainda. Então, o que Deus preparou para você, meu irmão, é para você, não é para mim. Tem pastores que têm medo, têm receio não, porque vai puxar meu tapete. Irmão, tapete de homem de Deus, preparado por Deus, ninguém puxa. Glória a Deus. Se Deus colocar outro aqui para dar aula na nossa faculdade teológica, e nós queremos ter professores parceiros, se Deus começar a preparar pessoas com mais capacidade que eu para ensinar, meu irmão, eu quero ficar sentado assistindo, dando glória a Deus e dizendo: assim é a palavra do Senhor. Então, receba esta palavra de ânimo para a sua vida, porque Deus quer te usar também, tá? Deus quer que você seja uma pessoa que deixe essa timidez e comece a trabalhar para a honra e a glória do Senhor Jesus. Então, veja bem. Então, aqui Paulo está orientando os seus presbíteros. Olha o que ele fala no versículo 28. Estamos no capítulo 20, versículo 28. Cuidai por vós, e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, cuidai de vós.
que agora, nesta reunião aqui em Mileto, eu estou me dirigindo a vocês, porque eu não sei o que vai acontecer comigo, eu vou voltar para Jerusalém, estão querendo me prender, mas eu quero que vocês continuem firmes, que vocês tenham cuidado de vós mesmos, e por todo o rebanho, tenham cuidado, tenha zelo, sejam zelosos por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Não fui eu que coloquei vocês. Eu e Barnabé passamos na primeira viagem e consagramos presbíteros, mas não foi nós, foi o próprio Espírito Santo que nos impulsionou, o próprio Espírito Santo que te separou, que te chamou, que te constituiu. Tenha zelo, tenha cuidado, respeite, se aperfeiçoe naquilo que Deus te chamou. Meu Deus, deixa eu continuar aqui, que isso aqui é muito forte. Eu não estou aqui para pregar. Estou dando uma aula para vocês sobre a viagem missionária e algumas revelações às vezes aparecem, né? Porque quando nós tratamos da palavra de Deus, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então a própria palavra vai nos impulsionando. Mas vamos nos deter, vamos nos conter e vamos manter aqui no texto. Olha aqui, versículo 29, olha o que Paulo diz. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Eu sei que depois que eu partir, aí vai entrar um monte de lobo. Ou seja, eu abri o caminho, eu preparei, e agora vão aproveitar e vai entrar um monte de lobo no meio de vocês. Eu sei que eu estou dando uma aula para você e pode ser que entre vários lobos vestidos de professores intelectuais, dizendo ter mais conhecimento, aí vão começar a colocar, não, o que o professor da faculdade falou lá está errado, olha aqui, e entram e querem distorcer. Por isso que eu não formo alunos no meu pensamento, eu formo alunos pensantes, exploradores que aprendem a utilizar o oica, a observar, fazer uma boa exegese, uma boa hermenêutica, homilética, que nós vamos nos aprofundar nisso nas aulas que virão. O ano que vem vamos iniciar o médio bacharel e você vai continuar os seus estudos e você vai se aprofundar muito mais, se tornando assim um explorador e não um turista que se deixa levar por qualquer guia. O turista, se chegar um guia de fora, leva ele não sabe, ele vai atrás, ele é um turista. Mas o explorador não, ele já leu, ele já sabe a placa do que é, já sabe o lugar que ele está pisando, já sabe como que funciona, ele já sabe tudo. Então vamos lá. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade para atrair os discípulos após a si. Então, mesmo vocês, eu sei que vai se levantar homens no meio de vocês mesmos, que vão ter o olho grande, que vão ter o olho gordo e vão distorcer a verdade para poder levar para si mais discípulos, para granjear mais rebanho. Não, vamos sair daqui, vamos dividir, eu vou abrir a minha igreja lá, vamos todo mundo para lá. Meu Deus, irmão, a Bíblia ela fala de tudo. Paulo já estava preparando os presbíteros para o que eles iam encontrar. Olha aí. 31, versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de advertir com lágrimas cada um de vós. Olha, durante 3 anos. Ele ficou 2 anos aqui, lembra? 2 anos. Aí teve mais essa viagem, voltou. Ele está dizendo, mais 3 anos eu estou falando, advertindo, mostrando, dando exemplo, para que vocês tenham cuidado de vocês. E ele está, então, falando, né, nesta reunião. E aí no versículo 37, para nós encerrarmos esta reunião de obreiro, de Paulo, ele diz assim, ó, levantou-se um grande pranto. Olha o que diz o versículo 37. Levantou-se um grande pranto entre todos, e abraçando a Paulo o beijavam. O que lhes entristecia muito era a palavra que Paulo dissera, que não veriam mais o seu rosto. Então, eles ficavam tristes porque Paulo dizia, olha, estou saindo, vocês não vão mais ver o meu rosto.
Então Paulo já estava premeditando, já estava profetizando, já estava dando a entender que algo iria acontecer com ele. E eles ficaram tristes porque não iam mais ver o rosto de Paulo. É isso que os entristecia. E aí nós vemos no versículo 38 que não veriam mais o seu rosto. Então o acompanharam até ao navio. Olha o capítulo 21, versículo 1. Separando-nos deles, navegamos e fomos diretamente a Cós e no dia seguinte a Rhodes e dali a Pátara. Em Pátara eles acharam um navio que ia para a Fenícia. Embarcamos e partimos. Depois de avistarmos Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos a Síria, chegando a Tiro. Tá? Então eles foram com ele, aqui em Mileto. De Mileto eles foram para Rode. De Mileto desceu para Rode. Vamos colocar Rode aqui, ó. Desceu para Rode. E de Rode, diz o texto aqui, ó. De Rode foram para Pátara. Pátara era uma cidade que ficava aqui, ó. Bem na margem aqui, ó. Pátara. Pátara. Ó. Foi para Pátara. E os presbíteros foram acompanhando. Aí aqui ele embarcou no navio. Embarca no navio. E do navio ele parte para Tito. Aí ele vai para a cidade de Tito. Tá? Então Tito, vamos colocar Tito mais ou menos aqui. Ó. Tito, ó. Tito era mais ou menos aqui. Ó. Tito. Tá? Aí ele parte para Tito. Ó. Ele parte para Tito. Vê à esquerda a ilha de Chipre. E vai para Tito. Então ele pega o navio e eles navegam. Ó. Vamos por aqui. Vê à esquerda a ilha de Chipre e parte para Tito. Olha o que diz aí o texto. Rhodes. Achamos um navio que ia para a Fenícia, embarcamos e partimos. Depois de avistarmos Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria, chegamos a Tito, onde o navio havia de ser descarregado. Então ele chegou aqui em Tito, ó, aonde o navio ia ser descarregado e ele chega aqui. Ok? Ele chega aqui em Tito. Tá bom? E aí na cidade de Tito, no capítulo 21, o versículo 3 até o versículo 6. Vamos ver o que diz? Depois de avistarmos Chipre e tal, chegamos a Tiro, Tiro, onde o navio havia de ser descarregado. Não é Tito, é Tiro. Deixa eu consertar aqui. Tiro. Onde o navio ia ser descarregado. Versículo 4. Encontrando os discípulos, ficamos ali 7 dias. Ele permanece 7 dias ali em Tiro. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Olha aí. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então, quando ele chega ali em Tiro, alguns discípulos vão encontrar Paulo lá e falam: Paulo, não vá para Jerusalém. Não vá. Mas Paulo, indo para Jerusalém, retornando da terceira viagem missionária, ele chega então a Tiro, os discípulos pedem para que ele não ir em Jerusalém, porque eles falam: querem te prender. Se você for para Jerusalém, você vai ser preso. E aí então ele mesmo assim continua, aí ele parte dali até chegar em Cesareia. Ó, versículo 8, olha aí o versículo 8. No dia seguinte, partindo dali, chegamos a Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelista. Então ele sai daqui, ó, e vai até Cesareia. Vamos por aqui Cesareia. Ó. Ele vai aqui até Cesareia. E aqui na Cesareia ele fica na casa de Filipe, ó, o evangelista. Tá? Não é o apóstolo, é o evangelista. Ele fica na casa de Filipe, em Cesareia. E ali ele permanece na casa de Filipe. Tá? Vamos ler um pouquinho aqui a palavra de Deus. Esse Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam, está no versículo 9.
E demorando ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágapo. Ele fica ali, chega um profeta ali por nome Ágapo, que vinha ter conosco. Tomou um cinto de Paulo, amarrando os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo. Assim amarrarão os judeus em Jerusalém o homem a quem pertence esse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Então há essa profecia que Paulo ia ser preso. Aí no versículo 13 nós temos aí que Paulo, ao ouvir, Paulo, porém, respondeu. Olha aí. Que fazei vós, chorando e magoando-me o coração? Eu estou pronto não a ser amarrado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo se achava digno. Se ele tivesse que morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus, ele iria morrer. Ele não estava preocupado com isso. Ele queria continuar a chamada que Deus havia feito na vida de Paulo. Tá? E aí Paulo diz que está pronto para morrer. E nós continuamos aqui no capítulo 21, a partir do versículo 17, que ele então vai para Jerusalém com os irmãos, e os irmãos de Jerusalém o recebem com alegria. Já em Jerusalém, Paulo é recebido com alegria pelos irmãos, e Paulo santifica 4 homens ali em Jerusalém que fizeram voto. Isso está no versículo 23, onde ele separa esses 4 que fizeram voto. Olha aí. Faze, pois, o que te diremos. Temos 4 homens que fizeram voto. Tomando consigo esses, os santifica-te com eles e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Assim, todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados a respeito de ti, mas que mantém tu mesmo andas em obediência à lei. Então, eles pedem para fazer um voto, para ele rapar a cabeça, para que eles que acusavam Paulo vissem que ele estava obedecendo à lei. Tá? Mas Paulo ele faz isso, ele obedece, mas aí nós vemos no versículo 27 que ele vai para Jerusalém e aí ele é preso. Tá? Os judeus da Ásia, quando vê que Paulo entra no templo, eles então incitam o povo e ali com mentiras eles conseguem prendê-lo. Aí Paulo é preso. Vemos então aí que Paulo é arrastado para fora, nos versículos que se seguem. Tudo isso acontece porque ele já estava aqui em Jerusalém, né? Ó, ele foi para Jerusalém, e aí começa a acontecer esses acontecimentos lá em Jerusalém. Ele é preso, ele é arrastado para fora, aí chega um comandante da corte que prende a Paulo e a multidão querendo matar Paulo, mas ele prende Paulo, não deixa matá-lo. Paulo discursa a multidão, nós vemos isso aqui, ó, no versículo número 39, quando eles querem lixar Paulo, querem matar Paulo, Paulo faz o discurso, versículo 39, olha aí. Paulo respondeu: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade importante da Cilícia. Peço-te, porém, que me permitas falar ao povo. Tendo recebido a permissão do comandante, Paulo põe-se em pé nas escadas e faz um sinal com a mão ao povo. Tendo feito grande silêncio, disse-lhes em hebraico. Olha aí, então Paulo pede permissão, ele pede para o povo ficar quieto, faz o silêncio e ele começa a fazer um discurso em hebraico. Paulo discursa em hebraico. E aí no capítulo 22 nós vemos esse discurso que Paulo faz. Aí ele vai fazer esse discurso, versículo 3, ó, capítulo 22, versículo 3. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso de Deus, ele começa a falar das suas referências, como todos vós hoje sois. Ele fala sobre isso. E ele conta tudo que aconteceu, como ele caiu por terra, ele começa a falar da sua conversão, que ele teve um encontro com Jesus, e aí ele começa a falar tudo aqui, o que acontece com ele. Mas aí nós temos no versículo 24, que depois do discurso de Paulo, aí o comandante manda que o levasse à porta de Lesa,
e o açoitasse para saber por que os judeus queriam matá-lo. Então ele é açoitado. Paulo apela para a sua cidadania romana. Paulo apela, não, opa, eu sou cidadão romano. Olha aqui, versículo 24, vamos ver. O comandante mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o interrogassem e o açoitassem para saber por que assim gritavam contra ele. Versículo 25. Quando haviam amarrado, disse Paulo ao oficial que ali estava: é permitido vós açoitar um cidadão romano sem ser condenado? Olha aí. Ouvindo isso, o oficial foi e avisou o comandante, dizendo: o que vais fazer? Este homem é cidadão romano, que Paulo tinha uma cidadania romana. Vindo o comandante, perguntou-lhe: diz-me, és tu cidadão romano? Ele respondeu: sim, eu sou. Olha o versículo 28. Então disse o comandante: eu por grande soma de dinheiro, alcancei o direito de cidadão. Paulo respondeu: eu, porém, sou de nascimento. Então aquele comandante, quando Paulo revela para ele aqui em Jerusalém que ele está sendo preso, que ele ia ser açoitado, opa, eu sou cidadão romano. Vocês vão açoitar, vocês vão chicotear um cidadão romano sem ser julgado? Vocês têm certeza disso? Porque as leis romanas eram muito sérias. E aí aquele oficial fala assim: olha, eu sou cidadão romano porque eu comprei a minha cidadania. Né? Eu não nasci, não sou descendência romana, mas eu comprei, eu adquiri por dinheiro a minha cidadania. E Paulo fala: você comprou, mas eu sou por nascimento. Eu sou cidadão romano por nascimento. E Paulo, então, ele cita que ele é um cidadão romano, e aí as coisas mudam. Então nós vemos aqui as coisas mudando. Paulo, aí o comandante fica com medo, né, de prender um romano, que ele não sabe até onde vai essa influência de Paulo. Ele descobre que Paulo é um cidadão romano e ele não pode tratar como eles tratavam as outras cidadanias. Havia uma lei em Roma que não podia. Então o comandante fica com medo e reúne os principais judeus no Sinédrio para ouvirem as acusações de Paulo. Tá? Então aqui Paulo comparece perante o Sinédrio. Temos o capítulo 23, que vai nos trazer todas essas acusações. E Paulo diz ter andado com Deus, ele vai fazer, né? Fala de Ananias, o sumo sacerdote. Aí Paulo chama da parede branqueada. Paulo chama de parede branqueada. E aí temos uma discussão, temos aqui algumas coisas que acontecem com Paulo. Mas vamos lá. Versículo número 11. No capítulo 23, versículo 11, na noite seguinte o Senhor apresentou-se a ele e disse: Paulo, tem bom ânimo. Como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Então Deus agora se revela a Paulo e diz: Paulo, você testificou de mim, né? Você falou de mim aqui em Jerusalém, você testificou de mim, você não negou a sua essência. Então fique tranquilo, eu quero que você testifique de mim também em Roma. Roma ficava para cá, tá? Roma era aqui do outro lado. Nosso mapa aqui não dá para chegar. Mas Roma está bem aqui, ó. Depois da Macedônia vem aqui Roma, Itália, alguns países aqui vem para cá. E aí então Paulo ia ter que sair de Jerusalém, atravessar o mar Mediterrâneo, passar pela ilha de Chipre, passar pela ilha de Creta, até chegar então em Malta, e de Malta ir sentido a Roma, né? Então aí quando ele ouve isso de Deus, ele já fica mais tranquilo. Bom, então eu já sei que eu vou ter que testificar em Roma, então eu não vou morrer aqui. Eu não vou. Então os profetas tinham muito certeza disso. Quando Deus falava, ó, você vai para tal lugar, então ele já confiava que a história dele não ia acabar ali. Porque se Deus falou que ele ia testificar em Roma, então ele vai para Roma. E aí vemos aqui Paulo, ele é enviado para Cesareia, tá? Porque aí fica agora um jogo, eles não sabem o que fazer com Paulo. Paulo é enviado para Cesareia, porque olha aqui no versículo 23, chamando 2 oficiais, disse-lhe: aprontai para esta noite às 3 horas 200 soldados de infantaria, 70 cavaleiros, 200 lanceiros para irem a Cesareia. Olha a força tática para ir para Cesareia. E mandou que providenciasse montaria para que Paulo montasse para o levarem com segurança ao governador Félix. Então aquele comandante
vai agora levar de Jerusalém, levar para Cesareia perante Félix, e vai toda, você viu o tamanho da guarnição militar romana que se prepara para ir para conduzir Paulo, para que ninguém ferisse. Olha a tática militar aqui. Então ele apresenta, aí nós temos o capítulo 24, Paulo perante Félix, aí Paulo conta o que aconteceu, tá? No versículo 17 do capítulo 24, nós temos então no capítulo 24, quando Paulo diz que no templo, oferecendo esmolas, oferta, foi preso pelos judeus, por quê? Aí então ele fala, Félix pergunta, e Félix adia a questão, manda o oficial manter Paulo na prisão, não segura Paulo na prisão, mantenha ele, vai daqui para lá. O jogo de empurra-empurra agora. Vai daqui para lá, continua mantendo ele na prisão. Temos então aí que Paulo, no versículo 21 do capítulo 25, né? Que ele vai perante César. Olha aí, estamos aqui, estamos no capítulo 24, desculpa, eu já adiantei um pouco. Então aqui Félix ouve Paulo acerca da fé em Cristo, ele prega sobre Jesus, com medo do juízo de Deus, mantém ele preso, ouvindo ele esporadicamente. Então acaba que Paulo, mesmo lá na prisão, acaba evangelizando Félix, tá? Aí Paulo, no capítulo 25, ele apela para César. Olha aí, 3 dias depois de entrar na província, Festo subiu a Cesareia e a Jerusalém, onde os principais sacerdotes e os dirigentes dos judeus compareceram perante ele com acusações contra Paulo. Versículo 4, Festo, porém, respondeu que Paulo estava detido em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Então eles vão procurar, Festo diz, não, ele está lá em Cesareia, vamos para lá, e vai todo mundo para Cesareia, todo mundo atrás de Paulo. O pessoal quer acabar com Paulo. Versículo 12. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César, e para César irás. Porque aqui ele tinha falado, eu sou cidadão romano. Então, ele tinha que ser levado para ser julgado por Roma. E aí ele tinha que ser levado para César, porque César estava em Roma. Então Paulo tinha que ser levado para lá. Aí Festo diz, não, então, se você apelou para César você irá. E aí temos aqui que ele é levado, né? Versículo 13, capítulo 25, versículo 13. Estamos indo na sequência aqui. Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia saudar Festo. Aí temos Paulo falando para o rei Agripa, né? Eles visitam Festo e Festo lhes conta sobre o caso de Paulo. Que Festo começa a falar o que aconteceu com Paulo. E aí que o enviaram para Roma para ser julgado por César. Festo diz a Agripa que não achou nada contra Paulo, mas a pedido do mesmo vai enviá-lo ao imperador. O rei Agripa quer ouvir Paulo, né? Aí Paulo então testifica também ao rei Agripa. Agripa quer ouvir Paulo, Paulo testifica. No versículo 12 do capítulo 26, temos aí, no capítulo 26, Paulo perante o rei Agripa, e aí vemos que ele também testifica para Agripa. E ele fala, Paulo conta a Agripa sobre a sua conversão, ele fala como que ele se converteu no caminho de Damasco, ele fala também das suas viagens. Paulo diz não ser desobediente à visão que ele recebeu de Cristo, que anunciou a salvação por Deus, para trazer todos ao arrependimento. Por causa disso que eles queriam matá-lo, porque ele pregava o arrependimento, ele pregava a aceitação a Cristo, ele pregava que Jesus era o caminho, que Jesus era a verdade, que Jesus é a vida, e ele vai relatando ao rei Agripa. Então, no versículo 32 do capítulo 26, no finalzinho, nós encontramos então Agripa, que diz que Paulo podia ser solto se não tivesse ele apelado para Roma. Então o rei Agripa diz, olha, Paulo podia até ser solto agora, ele não fez nada. Mas como ele apelou para Roma, então Paulo é enviado a Roma. E aí nós temos o capítulo 27 de Atos, que tem esse encaminho, que Paulo então é enviado para Roma. Paulo é enviado para Roma. Tá? Eles colocam aqui Paulo,
um navio e vem para Roma. Ó, vai passar pelo mar Mediterrâneo e vai para chegar aqui em Roma. Aqui está a ilha de Malta, mais na frente, e vai para Roma e passa por aqueles problemas na viagem. Temos aqui a tempestade no capítulo 27, a tempestade que Paulo enfrenta com os marinheiros nesta viagem. No capítulo 28 nós vemos que o navio ele afunda, o navio acaba sendo destroçado, né? E aí depois que eles perdem o navio, Paulo chega na ilha de Malta a nado, então eles estão quase chegando aqui, tá? Ó, vamos por aqui. Estão quase chegando, aí o navio acontece o naufrágio, né? Acontece o naufrágio e eles chegam então na ilha de Malta a nado, tá? E aí eles chegam na ilha de Malta a nado, porque acontece o naufrágio do navio. Aí temos o capítulo 28, quando Paulo chega na ilha de Malta. Olha aí, capítulo 28, versículo 1. Estando salvos na praia, souberam então que a ilha se chamava Malta. Os nativos usaram conosco de muita bondade, acenderam uma fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía por causa do frio. Havendo Paulo ajuntado um feixe de gravetos, colocou no fogo, neste momento uma víbora, fugindo do calor, prendeu a sua mão. Então temos aí a ilha de Malta, tá? Malta significa lugar de refúgio, tá? Malta, ó, lugar de refúgio. Malta, lugar de refúgio, ou seja, casa de Deus, como se fosse a casa de Deus. E ele chega na ilha de Malta, e aí ele vai pegar uns gravetos, a serpente morde, gruda na mão de Paulo, Paulo chega a chacoalhar ela no fogo, os nativos acham que ele vai morrer, ele não morre. Mais uma vez Deus mostra que tem plano na vida de Paulo. Quando Deus tem um plano na vida de alguém, Deus o protege para que ele cumpra o objetivo. E se você tem objetivo, Deus vai te ajudar a chegar até o final, mesmo que haja prejuízos no meio do caminho. Mesmo que haja prejuízo no meio do caminho, você vai chegar lá. Então Paulo chega lá em Malta, tá? Eu estou indo mais rápido que eu posso para nós terminarmos essa aula. Chega em Malta, e de Malta, a partir do versículo 11, nós vemos que Paulo chega em Roma. Aí Paulo chega em Roma. E aí nós temos o final do versículo, o final do capítulo 28, né? Que Paulo ele chega em Roma, e lá em Roma ele é preso, é detido para ser julgado. E aí o Dr. Lucas termina o livro de Atos, termina sem terminar. Na realidade ele deixa o livro de Atos Apóstolos, ele deixa uma incógnita, né? O livro não termina, o livro não há um fim. Por que não há um fim? Porque a história da igreja ela continua. E nós vamos ver isso nas cartas, nas epístolas paulinas. Então vamos ler aqui os versículos finais do capítulo 28, depois que há o naufrágio, que Paulo chega em Roma. Olha o que acontece, versículo 28. Portanto, quero que saibais que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles ouvirão. Havendo ele dito isso, partiram os judeus, tendo entre si grande discussão. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua casa alugada e recebia todos os que o visitavam. Pregava o reino de Deus e ensinava com toda a liberdade e as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento nenhum. Olha aí, sem impedimento nenhum. E ele começa a escrever cartas, que ele chega em Roma. Então dá uma lida aí no finalzinho do capítulo 28, que você vai entender quando ele chega em Roma, depois do naufrágio. E aí ele fica naquela casa alugada, e ali Paulo continua pregando a palavra de Deus, dando aconselhamentos, dando as instruções. E aí nós encerramos então essa matéria de Atos, contando desses acontecimentos finais de Paulo até chegar em Roma. E aí nós vamos ver Paulo em Roma a partir das suas epístolas paulinas,
o que estava acontecendo e como que ele prossegue. Então, não perca aí a próxima matéria que nós iremos iniciar, que é as Epístolas Paulinas, aonde nós vamos ver as recomendações de Paulo às igrejas por qual ele assim fundou, e ele agora, mesmo na prisão, continua aconselhando e fazendo a vontade de Deus. Mesmo no cárcere, mas não deixa de fazer a vontade do Senhor. Mesmo que tudo aconteça na sua vida, mesmo que haja contratempos, desafios, hão de ser enfrentados, como Paulo enfrentou vários desafios, mas tenha algo em mente, os desafios virão, mas Deus está contigo e você vai vencer todos os desafios e o nome do Senhor será exaltado através da sua vida de dedicação, fidelidade e amor a Deus. Deus abençoe e até a nossa próxima matéria.